Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem pelo WhatsApp. O número é o 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje no programa nós vamos falar e analisar as desigualdades sociais do nosso país em diferentes áreas. O que vem sendo feito para diminuir as distâncias? Como as políticas públicas adotadas há alguns anos impactam na vida de quem é mais pobre? E quem melhorou sua condição investe naquilo que é realmente importante? E para falar deste assunto, eu recebo a Márcia Lima, que é professora do Departamento de Sociologia da USP. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Como vai, Daniel? Tudo bem? Tudo bem. Márcia, sendo bem objetivo, mas eu posso atribuir a desigualdade social a má distribuição de renda que decorre de vários aspectos e tem como consequência uma outra porção deles. Eu poderia mencionar pobreza, desemprego, favelização, violência. Agora, na sua avaliação, em que áreas as desigualdades são mais gritantes no país? Olha, a primeira coisa, eu acho que em relação ao que você diz, a desigualdade de renda, ela é uma das formas, né, de desigualdade. A gente pode dizer que a desigualdade de renda, ela externaliza um conjunto de outras desigualdades, né? Quando a gente olha na literatura, nos estudos sobre desigualdade, a desigualdade de renda é a maneira que nós utilizamos como, que nós chamamos de uma proxy, né, de uma medida que nos permite entender o que é a desigualdade. Mas nós temos desigualdades educacionais, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, e todas essas desigualdades, elas se materializam, digamos assim, na desigualdade de renda, né? Então, é difícil, né, nesse jogo de entender desigualdade, dizer que a renda é que gera todas essas desigualdades ou se a renda é a forma que nós temos o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É muito complicado, né? Então, normalmente, quando a gente pensa no fenômeno da desigualdade, é como se a gente, a literatura fala de uma certa... Pensar a desigualdade como uma corrida, né? Ou seja, você tem indivíduos... partindo, a ideia, né, formal da desigualdade, você pode imaginar várias pessoas numa linha de largada e tendo uma linha de chegada, né? O que a gente vê, por exemplo, nessas... então, a desigualdade de renda seria a diferença daqueles que chegam, que eu cheguei em primeiro lugar, Sim. Segundo, terceiro, 10º lugar, né? Nós que estudamos desigualdades, o que nos interessa nessa analogia, né? É entender se os indivíduos que vão competir estão realmente na mesma linha de largada, se eles se prepararam da mesma forma, se eles têm obstáculos diferentes ou não nessa trajetória, né? Então, eu posso pensar, bem, tem um atleta que teve o melhor treinador possível, tem um atleta que tem o melhor tênis possível, tem atletas, né, que ao longo dessa corrida vão ter obstáculos, né? Vão ter a pista irregular, né? O que são essas pistas irregulares? Nós temos, por exemplo, muitas discriminações, né, que geram desigualdade social. A origem social dos indivíduos é uma coisa muito importante para entender desigualdades, né? Quando a gente pensa na desigualdade, a gente pensa que na sociedade de classes, na sociedade moderna, nós não teríamos, assim, a sua origem social, né? Esse é o projeto da modernidade que nós acreditamos, né? Então, vamos para uma sociedade de classes competitiva, onde as nossas desigualdades serão resultado dos nossos investimentos. E, na verdade, a gente vê que, na sociedade brasileira especificamente, né, as sociedades mais conservadoras, mais resistentes a transformações, a sua origem social, por exemplo, continua sendo um valor muito grande para o que você vai alcançar no futuro. É preponderante, né? Então, isso é uma coisa que é muito ruim, né? Ou seja, porque também nos estudos clássicos de desigualdades educacionais, né, a gente pensa a educação como algo que vai nivelar as condições dos indivíduos, né? E a gente vê exatamente a escola funcionando como lugar de reprodução de desigualdade. Na escola tem homofobia, na escola tem racismo, as escolas de periferia são menos equipadas que as escolas do centro, algumas escolas estão mais vulneráveis à violência local. Então, todos esses fatores são fatores que vão, de certa forma, contribuir para isso que você falou, né? Para
uma reverberação do que é uma desigualdade social que se torna um fenômeno multidimensional. Falando em investimento, que você bem mencionou nessa analogia, mas inúmeras ações e políticas públicas vêm sendo aplicadas para mudar esse cenário. E não é de agora, não. A gente pode pegar, analisar os últimos, sei lá, 15, 16, 17 anos. Agora, nessa caminhada, mudamos muito a nossa condição? Dá para afirmar que hoje o Brasil é menos desigual? Então, recentemente, sim, eu Sim. acredito que sim, né? Porque a gente volta à sua questão inicial, Daniel, da desigualdade de renda, né? Então, a nossa medida de desigualdade, né? Como é que a gente olha para a desigualdade e diz, olha, a desigualdade caiu, aumentou, continua a mesma? A gente tem indicadores, Sim. né? O indicador mais famoso para isso é o índice de Gini, né? Que vai dizer o quanto que trabalha um pouco com a concentração da renda, né? E aí é interessante observar como que se deu essa queda das desigualdades nos últimos 15 anos que nós estamos mais ou menos pós-estabilização econômica, né, que a gente tem aí uma queda da desigualdade. A primeira coisa é o que a gente consegue realmente medir de desigualdade. Nós utilizamos dados estatísticos, dados produzidos pelo IBGE, dados do Censo Demográfico, dados da PNAD, né? Principalmente a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, é uma das principais fontes que a gente utiliza para medir o Gini, né? Só que é uma pesquisa amostral, então a gente sabe que nas pesquisas amostrais a gente não consegue captar os muito ricos, né? Então a gente pode dizer que os muito ricos a gente não consegue incluí-lo nessa conta da desigualdade. Então, alguns pesquisadores têm feito tentativas de usar outras fontes de renda, como, por exemplo, imposto de renda, né? Tem um pesquisador, dois pesquisadores de Brasília, um deles Marcelo Neri, que acabou de lançar um texto para discussão no IPEA, que ele faz justamente essa mensuração. Para né? conseguir identificar como é que está a pirâmide. Trazer mais os ricos para dentro dessa conta. Né? Os muito ricos. Os muito ricos. Então, nós temos uma subenumeração dos muito ricos. Mas, mesmo com essa subenumeração, a gente tem muita desigualdade, muita concentração de renda. Então, ela caiu, né? A gente consegue também perceber, né? A gente não pode só pensar em indicadores, principalmente eu, que sou socióloga, nós, cientistas sociais, a gente observa o mundo, faz pesquisa, né? Então, a renda é um indicador importante, mas nós temos os outros indicadores que também são importantes. Outra coisa é se a renda do trabalho, se a renda total, se a renda que envolve outras fontes. Então, se eu faço da renda do trabalho, eu tenho uma desigualdade. Se eu faço da renda total, onde eu vou incluir, por exemplo, transferências de renda... Sim, e eu vou entrar nesse ponto agora. Eu consigo ter uma outra dimensão. Então, as desigualdades diminuíram, mas o que os estudos têm demonstrado é que houve uma queda, uma diminuição maior da distância entre a classe média e a classe baixa do que a classe alta e a classe média e baixa. E já que a gente falou em programas de transferência de renda, me lembra do Bolsa Família, que certamente é o mais emblemático desse período. Ao mesmo tempo que ele mudou a realidade e a condição de vida de milhões de pessoas, muitos criticam o programa e o chamam de assistencialista. Na sua avaliação, professor, é muito tênue essa linha entre as políticas públicas que promovam a diminuição dessa desigualdade e os programas assistencialistas somente? Não, não acho que sejam linhas tênues, não. Acho que são linhas muito bem demarcadas. E o que você diria a esses críticos? Olha, eu acho que, primeiro, que é uma crítica feita de uma posição de quem vive nas grandes bolhas das metrópoles ricas desse país, né? Quem conhece o Brasil profundo não vai dizer que isso é uma vertente assistencialista. Quem diz isso provavelmente nunca foi ao interior do país. Né? Não conhece os rincões de pobreza desse país, os cantões da pobreza desse país. Eu acho que isso é... Um segundo aspecto que eu acho que é importante marcar é que o programa de transferência de renda, ele não é uma invenção brasileira para dar conta da nossa pobreza e da nossa desigualdade. Ele é um programa que já existe em outros países, uma coisa que já foi testada, e o Brasil tem como protagonismo, nesse sentido, criar um programa que tem sido... Mas já que você mencionou, qual é o mais emblemático fora do país?
programa de transferência de renda? Não, isso tem uma tradição que não é de país em desenvolvimento nem de Sim. países pobres. Nós, assim, o IPEA, por exemplo, tem levado o modelo do Bolsa Família para diversos países da África, por exemplo, que não tinham esse modelo. Então, é mais fácil você se inspirar num modelo no país onde há desigualdade, onde há uma maior pobreza, do que em países onde isso é feito. Veja, por exemplo, o caso da França, do seguro-desemprego, que sempre foi tido como... nos Estados Unidos mesmo teve programas, não de transferência de renda, mas de você dar um certo suporte, verdade, né? Ou seja, a transferência de renda, ela é uma forma também econômica, ou seja, você coloca dinheiro circulando na base da pirâmide social, o que, assim, você aquece economias locais, não é um programa pura e simplesmente que transfere para indivíduos não produtivos, que isso também é uma outra ideia muito falaciosa do programa, pessoas que trabalham, ou seja, existe uma certa renda, né, mas que não é suficiente. Então, dizer que as pessoas engravidam para ter Bolsa Família, pelo amor de Deus, isso assim, sabe, tem questões que não estão realmente na ordem disso. Todo programa, toda e qualquer política, política pública, política social, tem desvios, né? Tem equívocos, né? É difícil um país dessas dimensões, um programa desta magnitude, você controlar exatamente não diria a eficácia, né? Mas a taxa de sucesso do programa. E eu acho que não é definitivamente um programa assistencialista, porque ele traz movimento, tem uma coisa econômica que é importante, né? E as pessoas que fazem parte desse programa definitivamente não são pessoas que não sejam produtivas ou que vão ficar para fora do mercado. Para essas pessoas tem um benefício de prestação continuada, que é uma outra forma de transferência de renda, que visa justamente as pessoas que não têm realmente condições de retornar ao mercado de trabalho, que possam se reabilitar para fazer parte da economia, e o Estado tem que dar conta desses indivíduos. Legal, estou conversando com a Márcia Lima, que é professora de Sociologia da USP, importante bate-papo, viu? Obrigado. Chegamos ao final do primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Livre, são apenas 3 minutos, fique por aí. Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando sobre as desigualdades sociais no Brasil. Comigo, a professora Márcia Lima, do Departamento de Sociologia da USP. Professora, olha só, talvez caiba uma análise mais aprofundada e discutir, inclusive, sob o ponto de vista antropológico também. Mas quando vemos quem melhorou a condição de vida optar e dar uma importância muito grande para os bens de consumo, certamente isso indica uma tendência. E essa tendência, a gente pode afirmar que trata-se de um erro, de um acerto ou de meio acerto? Olha, eu acho que é difícil a gente estabelecer a ideia de erro e acerto, porque se a gente pensar essas mudanças recentes, né, elas foram muito direcionadas, na verdade. Você tem uma economia que passa a investir no mercado interno e no consumo desse mercado. Então, na verdade, tem uma aposta econômica aí que é um pouco além das opções dos indivíduos, do que eles vão então, assim, ampliar acesso ao crédito, né? É uma coisa que gera essa busca desse consumo, né? Consumir também é uma forma de cidadania, né? Ou seja, existe trabalho sobre isso, estudo sobre isso. Tem um clássico estudo do Canclini que chama Consumidores e Cidadãos, que fala justamente de como que o consumo, poder consumir bens, também é uma forma de reconhecimento de cidadania, né? Mas eu acho que talvez exista uma escala de prioridades. Mas aí a gente entra numa crítica à extensão desse crescimento e a sua sustentabilidade em termos de ganhos específicos para essa população, né? Por exemplo, vamos falar do aumento real do salário mínimo, né? O salário mínimo teve um crescimento significativo do que você realmente poderia comprar, né? Que você poderia adquirir com o salário mínimo no começo dos anos 90 e o que você passou a adquirir com o salário mínimo
nos últimos 10 anos, 5 anos. Isso é um fator importante. Agora, para você transformar, né, por exemplo, investimento em educação, bens de consumos duráveis, outros, casa própria, transporte, nós não passamos por uma revolução, uma transformação tão grande da economia que permita aos indivíduos realmente investir a longo prazo num projeto, digamos, de tirar seu filho de uma escola pública e colocar numa escola privada, né? Que a gente viu alguma coisa, eu acompanhei algumas pesquisas de consumo de classe CDE e tinha um pouco essa, ou seja, até onde essa melhoria de vida te dá a possibilidade de fazer investimentos nisso que você fala de que não seja apenas bens de consumo, né? Existem outras coisas indiretas, como, por exemplo, acesso à internet, né? Que é o mesmo lado, que tem um lado de, por exemplo, de informação que você pode adquirir a partir disso, né? Então, a ampliação do acesso à rede é algo que tem, a gente sabe, né, um aspecto de sociabilidade muito grande do uso das redes sociais, mas também uma forma de ter conhecimento, né, de adquirir conhecimento. Mas, em síntese, eu diria que muitas das vezes não é uma questão de prioridade, é uma questão realmente do alcance, né, desse poder aquisitivo para bens mais duráveis e bens materiais, digamos assim, como investimento em educação, livros, né? Acho que é uma coisa que eu acho que, se a gente olha para os indicadores educacionais no Brasil, né, a gente está vencendo barreiras importantes, né? Redução drástica do analfabetismo, o progresso escolar ainda é um problema, né? Mas eu acho que existem restrições a essa grande transformação da condição de vida das pessoas, porque primeiro que é uma primeira expansão, né? A preocupação que a gente tem é que, por exemplo, nesse momento de crise econômica, para onde vão esses ganhos, né? A gente não sabe se vamos conseguir manter, né, um padrão de queda de desigualdades que seria importante, né? Em 2007, o IPEA lançou um documento chamado Comunicados da Presidência, que eram pequenos boletins que eles faziam baseados na PNAD mais recente que tinha saído. Então, tinha acabado de sair a PNAD de 2006 e eles fizeram uma projeção de diminuição da desigualdade racial no Brasil, por exemplo. Então, naquele período que estava ocorrendo uma queda da desigualdade racial, para que a gente tivesse uma sociedade racialmente mais igualitária, nós teríamos que ter mantido aquela queda por 40 anos, né? Então, considerando lá o modelo que eles usaram, ou seja, nesse ritmo, para que a gente tenha uma sociedade sem desigualdade racial, são 40 anos. No mesmo ritmo, né? No mesmo ritmo, que nós já sabemos que já não estamos, porque em situações de crise econômica, desemprego, mulheres e negros, em geral, são os primeiros a, por exemplo, aumentar a sua taxa de desemprego, a diminuir a sua renda. Na sua última fala, professora, você fez menção a algumas políticas públicas, especialmente do governo federal. Existem alguns bons exemplos que já foram testados nos estados ou em alguns municípios e que poderiam ser absorvidos também pelo governo federal? Você gostaria de destacar algum exemplo? Deixa eu pensar aqui rapidamente. Olha, eu acho que, por exemplo, no campo da educação, a gente tem muitas ações que são atuações que saem da esfera do governo, né? A gente costuma botar na conta do governo federal aspectos que não são aspectos que envolvam realmente decisões federais. Então, eu vejo com muito bons olhos escolas municipais, programas que investem em escolas municipais, do município de São Paulo, né? A gente já teve governos que investiu nessa, a criação dos CELs, por exemplo. Existem muitos estudos que chamam a atenção para a importância de você ter boas escolas nas periferias da cidade. Isso é um projeto que tem que ser feito ou pelo município ou pelo Estado, né? Eu temo muito esse movimento recente do Estado de São Paulo em relação às escolas, porque
a escola, na sua esfera, a escola ela tem uma característica muito importante que é a relação com o local, né? Com a vizinhança, digamos assim, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando terminou, né, quando tentaram estabelecer políticas, acabaram com as políticas de segregação Sim. racial, né? As escolas continuaram muito segregadas. Por quê? Porque as crianças estudam perto da sua casa. Então, como havia muita segregação residencial nos Estados Unidos, as escolas continuaram por muito tempo sendo escolas majoritariamente brancas, majoritariamente negras, né? A escola do bairro dos negros, a escola do bairro então, dos você tinha brancos. que resolver uma segregação residencial para resolver a segregação na escola. Qual foi a saída? Né? Olha, na verdade, a saída, eu acho que a experiência que eu tenho nos Estados Unidos é que isso ainda é um problema, né? Nova York, por exemplo, hoje em dia o Harlem tem muito mais, tem uma gentrificação do Harlem que acaba levando mais brancos para o Harlem e acaba tendo escolas mais mistas, né? Coisas que no Brasil, por exemplo, a segregação nas escolas ainda é algo muito forte. Então, eu acho que tem outras políticas interessantes que eu tenho acompanhado do atual governo também, tentativas de descentralização, ou seja, levar para fora do centro de São Paulo empresas, incentivar empresas a ocupar áreas mais periféricas da cidade, porque isso leva mais emprego para a periferia, diminui a necessidade de mobilidade na cidade, né? Então, ela agrega não só a questão da mobilidade urbana, né, que eu acho que é uma pauta importante desse governo, mas também que você pode promover, no plano diretor de São Paulo tem essa questão de levar empresas para a periferia da cidade, que eu acho que isso é fantástico, porque ele traz realmente uma dinâmica de descentralização. Eu acho que o município ele pode investir muito em descentralizar, porque a gente que trabalha com dados georreferenciados, por exemplo, a gente consegue ver como que está tudo nesse centro expandido. No centro expandido estão as melhores escolas, os melhores empregos, a melhor renda, não tem negros, né? Então, acho que se a gente consegue pensar uma descentralização, e aí eu acho que para combater a desigualdade, a investimento local é muito importante em educação, em trabalho, em incentivos fiscais, em mobilidade urbana, para que você diminua a desigualdade social no nível do município e do estado. Tá, Márcia, a gente está chegando próximo ao final do programa, mas eu preciso ver contigo e discutir um assunto. Como você tem visto a postura da classe política e dos gestores públicos? Hoje em dia é muito menos feeling e o que prepondera são as decisões técnicas. Que avaliação você faz? Eu acho que prepondera a ausência de decisão, mas tudo bem. Eu acho que não é uma questão de decisão técnica e de feeling. Eu acho que que tem a sociedade brasileira, ou seja, o modelo que nós constituímos em torno da nossa história, né? A constituição da sociedade de classes no Brasil, ela é extremamente escravocrata, ela é extremamente, ou seja, tem um caráter histórico de que, ou seja, a igualdade, né? Eu acho que é mais fácil a gente falar da nossa aversão à igualdade do que o nosso pouco investimento. Ou seja, a gente precisa acreditar na igualdade para que ela realmente funcione, né? E quando a gente olha para a classe política, quando a gente olha... O gestor público é interessante. Eu tenho várias experiências. Eu trabalhei em projetos com a Secretaria de Política para as Mulheres, com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, com o MEC, de fazer trabalho junto ao gestor público, né? Ou seja, de levar para o gestor a importância de determinadas agendas, né, em torno da desigualdade. Então, foram experiências muito interessantes de contato com o gestor público e quem está na ponta, né? O gestor não é apenas aquele que vai executar, mas você tem que envolver o gestor público no entendimento desse processo, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção de Estado e governo, né? A gente não tem política a gente está tentando estabelecer políticas de Estado enquanto a gente ainda tem muita política de governo nesse país. Então,
Não pode a cada 4 anos a gente recomeçar uma agenda, né? Mas quando vem a propaganda política, quando vem... Todo mundo está preocupado com a desigualdade, mas, na verdade, acho que a gente precisa primeiro pactuar qual é o sentido da igualdade, que igualdade que a gente está querendo buscar. Legal. Bom, Márcia Lima, quero aproveitar e dizer para você que está em casa que a Márcia ela coordena um curso na Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo que debate alguns desses assuntos. Conta para a gente que curso é esse? Então, a proposta desse curso, eu quando fui convidada pela Lara Mesquita para organizar esse curso, eu fiquei, a quem eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, o que eu pensei é o seguinte, a nossa discussão, a montagem do curso, a minha concepção do curso, que são 7 aulas, né? Então, primeiro eu começo o curso com a minha proposta foi essa. Nós não podemos falar de desigualdade sem primeiro definir qual o sentido da igualdade, né? Então, fiz uma boa discussão com os alunos sobre a ideia de igualdade e justiça social, para depois a gente adentrar Então, um conceito de igualdade e desigualdade, como medimos desigualdade, né? Quais são os principais desafios em termos de desenvolvimento econômico, desigualdades educacionais, políticas de transferência de renda e, por fim, as ações afirmativas no Brasil, que acho que é o que a gente tem, que eu acho que pode ser duradouro na sociedade brasileira, são as políticas de ações afirmativas e as políticas de transferência de renda, que enfrentam 2 tipos diferentes de desigualdades, né? Legal, professora Márcia Lima, da USP. Adorei o bate-papo, importante a nossa entrevista. Quem quiser continuar se comunicando contigo, faz o quê? Você tem um e-mail para compartilhar com a gente? mrlima@usp.br. Apareceu aí na tela, mrlima@usp.br. Obrigado pela companhia. Obrigada Volte a você. mais vezes à TV Câmara São Paulo e ao Espaço obrigada. Livre, tá bom? Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.